E aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuando então a nossa aula sobre geologia. Dessa vez falaremos sobre a estrutura geológica do planeta Terra. Aliás, no plural, né? Porque são várias estruturas. Vamos falar delas então após o nosso sinal. Lápis e papel na mão, hein, galera? Não se esqueçam. Muito bem, então vamos lá. Estruturas geológicas do planeta Terra. Primeira coisa que você precisa saber é que essa estrutura ela é classificada de acordo com um processo de formação rochosa. Então, por isso que nós estávamos falando na aula anterior sobre os tipos de rochas, né? Então, a primeira, galera, vamos começar aqui, ó. A primeira estrutura, ela é conhecida como cristalina. Qual que é a característica dela? Principal, ela é rica em minerais metálicos, como cobre, ouro, entre outros minerais metálicos, tá? Principalmente. E olha que interessante, ela foi formada entre a era pré-cambriana. Então ela formou o que a gente chama de escudo, tá? O escudo é o nosso alicerce. O escudo é a nossa base. Então as rochas mais antigas do planeta Terra, elas foram formadas lá no nosso éon pré-cambriano, entre as eras ali, né? Vamos pegar aqui no Proterozoico, no Arqueozoico. Então a gente tem a formação, por exemplo, no Proterozoico, formação dos escudos cristalinos mais antigos, tá? Início aí da tectônica das placas, com essa divisão e expansão do assoalho oceânico, por exemplo. Se a gente ir para a era arqueozoica, a gente já tem a formação das rochas magmáticas e metamórficas. São as mais antigas. Quanto tempo isso? 4 bilhões de anos. Imagina, galera, 4 bilhões. Além disso, a gente pode dar uma olhadinha aqui no Brasil, o que a gente tem de evidência, né? Quais são os principais eventos aqui no nosso território. Ainda na era arqueozoica, formação do tonalito de São José Campestre, lá no Rio Grande do Norte, tá? Que é considerada a rocha mais antiga da América do Sul. Então é uma formação, uma estrutura que ainda faz parte daquilo que nós chamamos de escudo cristalino. Tá bom? É interessante, quando você está viajando lá para a região Nordeste, você percebe, né, os Inselbergs, que são grandes monumentos graníticos que formam a paisagem lá do interior desse belíssimo estado, ok? Então, esses escudos, eles são importantes, são as rochas mais antigas, mas eles não estão sozinhos, tá? Ainda como a formação da estrutura cristalina, a gente destaca a era paleozoica, com a formação também de maciços e dobramentos antigos. Então, quando nós falamos, por exemplo, aqui da nossa Serra da Mantiqueira, no estado de São Paulo, nós estamos falando desses dobramentos antigos que deram origem a cadeias de montanhas que estão aqui, né, no nosso território brasileiro e em outros lugares do mundo também. Então, lembre-se disso, tá? A formação cristalina prevalece rochas de origem magmática e prevalecem rochas de origem metamórfica também. Combinado? Aí nós temos o que nós chamamos de estruturas sedimentares. Então essas estruturas, elas apresentam aí jazidas de combustíveis e geralmente os vestibulares, o que eles fazem? Exatamente esse tipo de aproveitamento. Então vou te questionar, aonde que eu encontro petróleo, carvão vegetal, onde que eu encontro gás, onde que eu encontro água? Sempre numa estrutura sedimentar, certo? Então, esses elementos, que são importantíssimos para o desenvolvimento das atividades econômicas modernas, elas foram formadas principalmente nas eras lá do Paleozoico, tá? Ou melhor dizendo, na Paleozoica e Mesozoica. Então, algo mais recente dentro da estrutura do tempo geológico. E aí, quando eu falo, por exemplo, Paleozoica, eu estou me referindo a 400, ou melhor dizendo, 545 milhões de anos atrás. Quando eu me refiro, por exemplo, à era Mesozoica, eu me refiro a 245 milhões de anos atrás. Tá? E aí, o que a gente tem? Por exemplo, na era Mesozoica, aqui no Brasil, como eu disse na aula anterior, formação da reserva de petróleo do pré-sal e também os derramamentos vulcânicos que cobrem, por exemplo, a bacia do Paraná, que vai dar origem àquela rocha
que nós chamamos, por exemplo, de basalto, tá? Se bem que essa aqui é uma rocha vulcânica, não faz parte da estrutura sedimentar, mas ela está cobrindo essa estrutura sedimentar, ou seja, veio depois do processo de formação dessas rochas sedimentares que dá origem a essas bacias sedimentares ou essas estruturas sedimentares. E quando a gente fala de estruturas geológicas modernas, ou os chamados dobramentos recentes, são aquelas estruturas que apresentam, por exemplo, minerais metálicos e combustíveis fósseis, tá? E aí geralmente são pouco resistentes. Acaba formando aí num período terciário, mais próximo da nossa era, no caso o Cenozoico, né? Ou a Cenozoica, melhor dizendo, e acaba sendo afetado aí principalmente pelo movimento das placas tectônicas, resultando em grandes cordilheiras e montanhas. Então, aqui na América do Sul, nós temos como exemplo, nessa estrutura mais moderna, a formação da Cordilheira dos Andes. Se a gente for para a Ásia, a gente tem a formação do Himalaia, que acabou ocorrendo aí nesses últimos, vamos considerar, 66, 65, 70 milhões de anos atrás, tá bom? Então, lembre-se, quando a gente fala sobre as estruturas geológicas, elas são divididas em cristalinas, sedimentares e modernas. Fechou? Grande abraço aí para você, até a próxima.